Espera, por aí. Bom dia, igreja. Estão todos bem acordados, despertados, né? É tão bom e esta manhã tão bonita, apesar de um tanto seco, né? Temos sofrido essa seca, mas um dia tem que chover, não é certo? Uma poeira bastante, isso é a alegria das irmãs em casa, né? Tem o que fazer, né? Termina de limpar a casa, quando olha assim, vendo o clarão do piso, tá de novo. É uma alegria, né, irmãs? Mas isso é muito bom, tudo é bom. Então estava ouvindo vocês cantar aquele Ouve a Voz do Bom Pastor. Isso me trouxe a memória que quando eu fui fazer o primeiro programa na Rádio Chapecó, quantos anos atrás? Passa bem longe de 30, né? Uns 30, perto de 40, por aí. E foi o ponto de que me veio a inspiração, a voz do pastor. Não é certo? Agora o pastor é Jesus Cristo. Eu gostei de cantar ele, de ver cantar, e vou pedir vocês ficarem de pé. Vamos, só que solte a voz, está bem? Ali está a menina da irmã Neide, como que é o nome? Oma, lembro dela desde criança. Bem-vindo. E temos aqui uma figura tão simpática, né? De idade, o senhor Poloni, é isso? Está com nós aqui, barba branca, cabelos brancos. Bem-vindo entre nós. Amanhã da vida sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem no orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Bom pastor, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Onde os lírios crescem, nos conduzirá. Ouve a voz do bom pastor. Onde os verdes pastos guiam as águas lá. Ouve a voz do bom pastor. Bom pastor, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios o cordeiro errar, ouve a voz do bom pastor. Tu irá buscá-lo até que possa achar. Ouve a voz do bom pastor. Bom pastor, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Inclinemos nossas frontes, eleve
os teus pensamentos, o teu coração a Deus e te agradecemos, ó grande e eterno Deus, pelo Senhor ser o nosso guia, o nosso pastor, o nosso protetor, e a tua vara e o teu cajado nos consola. Te agradecemos pela noite da qual estamos vindo, pela graça da luz de um novo dia, e nós não sabemos o que acontecerá. Homem nenhum conhece o futuro, mas nós conhecemos aquele que tem o futuro em suas mãos e nos recomendamos a Ti. Guarda-nos, Senhor, em nosso futuro, guarda cada irmão, cada irmã, guarda todos que Te amam, Te temem, Te servem, e que neste dia cada um possa dar um passo para estar mais perto de Ti. Abençoa-nos nesta manhã, Pai. Venha a Tua presença entre nós. Abra o entendimento para compreenderem a Escritura e que cada um possa ter raízes fortes para a sustentação espiritual e para nutrição, alimentar e crescer para a glória e honra do Senhor. Em nome de Jesus, rogamos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 1. Saudamos a todos vocês que estão na internet, por todas as partes. E estes cultos, essas reuniões, eu sei, esses cânticos têm sido uma bênção para muitas centenas e centenas de irmãos, não somente por aqui, no Brasil, mas até fora. E isto, de uma forma ou de outra, nos une a mais, a grande família. E nós sempre procuramos usar a internet, esses meios, de uma maneira certa, no espírito correto, para ajudar os peregrinos do Senhor. Nunca com aquele espírito de contenda, de galo de rinha, mas de edificação espiritual. Então, que seja para vocês da internet que nos acompanha uma bênção. E todas as nossas pregações, a maioria está ali no YouTube. Então, poderão acompanhar, poderão ver o que ensinamos, podem ver, entende? Se é a mensagem genuína que falamos. Compare você com o que disse o profeta, o que diz a Bíblia, e você irá constatar que estamos pisando nas mesmas pegadas do nosso profeta que Deus nos deixou. Não só o profeta, mas o pastor desta era, entende? Para nos guiar. E graças a Deus por isto, e vamos então, sabemos que o sumo pastor dos pastores é Cristo. Agora, tem os demais. Eu quero falar, talvez muitos possam achar, é um assunto simples, mas eu quero dizer para vocês que há muitas pessoas novas que acompanham, e eu gosto de trazer à igreja aquilo que Deus põe em meu coração. Eu estou lendo aqueles livros aos Hebreus, os estudos que o irmão Branham deu. Começamos ali e me veio de vos falar sobre isto. Verso 1 e o verso 2. Vamos todos ler?
havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Preste bem atenção. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, formas, né? Aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E agora eu tomo a seguir o capítulo 2, começando com o verso 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Podeis assentar. Deus ainda fala. Ele falou sempre. Ele falou desde no Jardim do Éden, e ele tem falado durante todo este tempo. Ele tem falado para o homem. E ele ainda fala. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? A carta aos Hebreus, pode ver, aos Hebreus. Creio que o nome Hebreus quer dizer do outro lado do rio, um povo que veio do outro lado do rio. Ela foi escrita, penso eu, creio que justamente para os hebreus, para os israelitas, porque a igreja primitiva começou justamente com esses judeus, que hoje chamamos judeus. E eles eram pessoas versadas nas Escrituras, entende? E eles eles não achavam difícil acreditar, como qualquer israelita acredita, que Deus ainda fala, que Deus ainda revela, que Deus ainda usa o homem. Mas para eles era um tanto difícil, foi difícil eles crer, entende? Que Deus estava revelando-se a si próprio, a si mesmo, na pessoa de Jesus, seu Filho. Foi aí onde eles falharam. Mas eles eram pessoas que conheciam bem as Escrituras, e Paulo, então, escreveu este livro dirigido aos Hebreus, onde ele mostra que Jesus é superior aos anjos, porque Deus nunca chamou um anjo de filho. E quem é o maior na casa, um servo ou um filho? Mas mas Deus disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei, falando de Jesus. Então,
Paulo apresenta, porque foi Paulo que escreveu este livro, a linguagem é própria dele. Paulo apresenta Jesus superior aos anjos, superior a Moisés, que foi um servo fiel na casa, em toda a casa, mas Jesus é o Deus, é o dono da casa, né? É o proprietário, Cristo é o cabeça. Então, ele apresenta Jesus como superior ao sumo sacerdócio, aos sacerdotes do Antigo Testamento, do Velho Pacto, que era o Velho Pacto estava sobre o sangue de animais, sacrifícios de animais. E também ele mostra que Jesus é superior a todos aqueles sacrifícios e que tudo apontava para Cristo. E mesmo quando nos fala de Melquisedeque, que era uma prefigura do sacerdócio de Cristo, aquele que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha princípios de dias, nem fim de dias. Então, ele nos mostra que todos os tipos, entende? Sombras, todos os sinais, sacrifícios, todas as profecias, todas as visões, tudo apontava para Cristo. Por isso ele disse, Deus, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras. Quer dizer, que Deus abordou de várias formas, maneiras, para se dar a conhecer ao povo que ele elegeu, que é o povo de Israel, usando Abraão para dar princípio a essa nação. E para que o evangelho, através dessa nação, entende, pudesse ser manifestado ao mundo como é hoje. Porque Cristo veio desta linhagem ali, da linhagem de Abraão, a linhagem espiritual, né? Então Deus, ele não escolheu outra nação, nenhum outro povo, para ele se dar a conhecer. Mas Deus escolheu a Abraão, de Abraão veio Isaac, Jacó, Jacó veio os 12 patriarcas e a coisa então. E nunca Deus levantou profetas de outras nações. Quando as outras nações estavam envolvidas no paganismo, nós vemos que a religião de Israel era a única verdadeira, superior a todas as demais. Por quê? Como disse Deus, somente a vós eu vos dei a conhecer. Por isso, quer dizer, eu vou exigir mais de vocês. E nem a nenhum outro povo. Então Deus, ele se revelou para Israel, como disse Paulo na carta aos Romanos, capítulo 9, Paulo chega a dizer que ele mesmo tinha uma grande tristeza e que ele mesmo desejava, dependesse disso, até ele mesmo fosse separado de Cristo, quer dizer, perdesse a salvação, desde que os seus irmãos, o seu povo Israel, viesse a ter este conhecimento, esta revelação. Daí ele diz, capítulo 9, verso 4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo,
segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, o que Paulo está dizendo? Que Israel teve este privilégio. Deus veio por ali, falou, usou profetas, se manifestou. Por isso nós chamamos eles o povo eleito, não é certo? E a briga entre os muçulmanos com Israel é justamente por esse tocante. Entende? Eles não admitem, de forma alguma, Ismael não admite que Deus passou por cima de todos e veio para essa nação. Então nós vemos, irmãos, que Deus, ele se manifestou para com Israel. E as Escrituras nos dizem, Pedro, eu quero tomar Pedro, capítulo 1. Que esses profetas, olha Deus falando de muitas maneiras, muitas vezes. Deus usou Isaías, Deus usou Jeremias, Deus usou Amós, Deus usou Moisés, Deus usou tantos e tantos profetas, não é certo? E Deus usou os tipos, as sombras, os sacrifícios, e mesmo a vida de muitos personagens do Velho Testamento fala de Cristo. Por exemplo, José do Egito é um tipo de Cristo, foi vendido, como Jesus foi vendido, e saiu do poço, foi vendido para o Potifar ali no Egito, pode ver, foi para o meio dos gentios, e ali foi até a prisão, Jesus foi até o túmulo, mas saiu do túmulo. José saiu da prisão para se assentar como ministro à direita de Faraó. E Jesus está à destra de Deus. Destra quer dizer ação, quer dizer direita, mas é representação. Ninguém, como disse, ninguém pode chegar a Deus, como disse Jesus, se não for por mim. Entende? É o ponto de encontro, o ponto de manifestação de Deus. Então nós vemos, irmãos, que a Escritura diz assim, que estes profetas, capítulo 1, verso 10 em diante, de 1 Pedro, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça, que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, observa, não era o Espírito deles que profetizava, era o Espírito de Cristo que estava neles. Indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. O que está nos falando as Escrituras? Que aqueles homens, os profetas, aqueles canais que Deus usou, o Espírito de Deus estava neles, nos trazendo informações que haveria de vir Cristo e qual
seria os sinais que lhe seguiria. Você vê Davi dizendo: crucificaram-me as mãos e meus pés. Não é isso? Creio que é o Salmo 22, não é? Crucificaram-me as mãos e os pés. Lançaram sorte sobre os meus vestidos. Repartiram entre si os meus vestidos. Sobre a minha túnica lançaram sortes. Era o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, em Davi. Ele não falava dele mesmo. Pensa, Davi, o maior rei daquele tempo. Vamos dizer que tinha ali a sua guarda, os seus valentes. E visse Davi imbuído, falando essas coisas, imbuído do Espírito. Crucificar-me as mãos e os pés. Olham para mim, maneia a cabeça e diz: confiou em Deus que o livre agora. Repartir entre si os meus vestidos. Aqueles soldados iam dizer: diga, rei, quem é esse que quer fazer isso? Só diga quem é. Não é? Mas não era Davi, era o Espírito de Cristo, de Deus em Davi, falando sobre os sofrimentos. Sobre os sofrimentos que Jesus passaria. E assim você vê todo o Velho Testamento fala de Cristo. Por isso disse o profeta: se você lê a Bíblia em algum lugar e você não vê Cristo ali em cada versículo, você tem que voltar atrás e voltar a ler, porque ela revela Cristo. Nas profecias, nos tipos, nos sacrifícios, ela revela Cristo em todos os aspectos. Tudo aponta para Cristo. Então, amados, por isso a Escritura nos diz que Deus falou muitas vezes aos pais pelos profetas e falou de muitas formas. Deus tem muitas maneiras para abordar. Mas o que vemos é que Deus estava dando a revelação de si mesmo. E esta revelação se manifestou na pessoa de Jesus, seu Filho. Por isso é que as Escrituras, ela nos diz claramente que Deus ultimamente nos tem falado pelo Filho. Eu sei que eu estou demorando nesse ponto, mas é para que vocês possam captar bem, sabendo que Deus sempre fala. Não é certo? E como eu disse, é o Espírito de Deus no homem. Se você atribui qualquer poder ao homem, você está enganado. O poder realmente é Deus. Davi diz: por 2 vezes ouviu o Senhor dizer que o poder pertence a Deus. Não é o homem. Se ele diz, levanta e anda, não é o homem, é Cristo. É o dom de Deus, é Cristo. Não é o homem que profetiza. Quem é o homem? Para conhecer o segredo dos corações, não é o homem. É Cristo no homem, é Deus. Na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 100, aqui, ó. O profeta diz assim: o Espírito Santo é o profeta desta hora. Ele não está dizendo, irmão Brano, eu sou profeta desta hora. Não. É o Espírito Santo. Porque o homem sem o Espírito, o que ele faz? Nada.
Ele pode conhecer o segredo dos corações? Não. Ele pode curar? Não, não. É Deus que opera sempre. Sempre foi assim no Velho Testamento e sempre foi desta maneira. O Espírito Santo é o profeta desta hora. Ele está vindicando sua palavra, provando-a. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Moisés. O Espírito Santo foi o profeta da hora de Micaías. O Espírito Santo, qual escreveu a palavra, vem e confirma a palavra. Então, vamos tirar qualquer honra pessoal e vamos tributar toda a honra para quem merece. É Deus que opera. Entende? Paulo diz que os irmãos glorificavam a Deus nele. Paulo não diz que os irmãos glorificavam ele, mas glorificava a Deus, por fazer de Paulo o instrumento dele. É o que nós fazemos, glorificamos a Deus, por ele ter os seus instrumentos. Como ele teve no passado, ele falou de muitas maneiras, como disse Paulo, aos pais pelos profetas e a nós falou-nos, nestes últimos dias, pelo Filho. Então nós vemos, irmãos, que não foi Moisés que abriu o mar vermelho. Não foi Moisés que matou os primogênitos. Não foi Moisés que fez acontecer trouxe aquelas pragas. Moisés só foi o quê? O instrumento. É como diz o irmão Branham na mensagem Os Ungidos, aqui ele diz assim, vocês somente ouvem a minha voz, não fui eu que estava naquele dia, não fui eu que falei, entende? Como João Batista, ele diz, eu só estava ali, foi ele. Quer dizer, ele é que tem feito a obra. Mas é uma coisa muito tentadora, natural, o homem tirar de Deus e olhar para o instrumento. Isso seria roubar a glória de Deus, a honra a Deus. Eu recordo naquele filme, O Fundo Clama ao Fundo, agora saiu a mensagem, o profeta nos diz, ele orando, ele diz, ó Senhor, se eu tenho roubado, quer dizer, subtraído a tua honra, quer dizer, ocupado o que compete a ti, me perdoa. Ele sempre teve um cuidado de glorificar a Deus, dar toda a honra a Deus, nunca para si mesmo. Porque é o Espírito de Deus que falou no passado, e como disse Paulo, e a nós nos tem falado hoje através do Filho. Não é certo? Então, Deus tem usado, Deus tem manifestado, Deus tem se revelado a si mesmo na pessoa de Jesus, seu Filho. Toda a Escritura se concentra nele. Irmão, automaticamente você percebe que nós estamos em um nível superior aos pais, a Israel, ao velho pacto. Quando eles dependiam de levar os seus cordeiros para o sacrifício, mas
Jesus, por um só sacrifício, uma só oblação, aperfeiçoou a todos que chegam a Ele. Antigamente era um cordeiro esse ano, outro levava o outro ano, mais o outro ano, entende? Porque era uma coisa imperfeita. Até os sacerdotes, primeiro os sacerdotes, sumo sacerdote, tinha que oferecer um sacrifício por si e depois pelo povo. Mas Jesus entrou além do véu e operou a salvação, a purificação, e de um só golpe, vamos dizer assim, purificou a todos que se achegam a Ele. Por isso que a Bíblia diz, vamos chegar com confiança. Entende? Vamos chegar com ousadia ao trono da graça, porque nos foi consagrado um novo e vivo caminho. Então, vejamos que nós estamos vivendo não mais sob a lei de Moisés. Deixa eu explicar isso. A lei de Moisés. Nós estamos vivendo sob a graça. Agora, não confunda lei com obediência. Que às vezes, quando se prega a obediência, fala do que se deve fazer, como vai fazer se não é ensinado? Não vá taxar isso de lei, lei, lei. Não, não. Isso é o ensino, como o profeta nos prega, como a Paulo e os apóstolos nos ensinam. Quem mentia não minta mais, quem roubava não rouba mais. Entende? Vista decentemente. E então, isso é obediência. Não vamos confundir por lei ou legalismo, obediência por legalismo. Não, não, não. Eu creio numa vida santa, limpa, correta. Eu creio que você tem que fazer a sua parte, não para comprar Deus, mas em respeito ao que Ele tem feito por você. Você tem que saber que a razão que você e eu estamos de pé é a graça dele, que tem nos sustentado. Ou você pode vencer sozinho a tua carne, ou você pode vencer sozinho o mundo, ou você pode vencer sozinho as tentações. O grande plano de Deus é morar no seu povo. E Ele disse, eis que estou convosco. Por isso Jesus nunca permitiu seus discípulos irem sem ter Ele neles. Porque eles não teriam força nenhuma para testemunhar, para viver a genuína vida cristã. E eu digo, conhecimento só não segura ninguém na verdade. Ajuda. Mas o que te segura é Deus em você. Por isso Jesus diz, vá a Jerusalém, fique lá, até que do alto sejais revestidos de poder. E ser-me-eis minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judeia e por todas as partes. Samaria, Galileia e assim por diante. Nós somos mais do que já vencidos sem Deus conosco, sem essa graça conosco. Mas Paulo diz, tudo posso naquilo que me fortalece. Aleluias. Então não vamos confundir obediência, ensino que mostra o caminho, entende? Como uma coisa, como lei, ou como legalismo, como isso, como aquilo. Não, não, não. Cria sua família sem regras. Cada família tem o seu regime, tem a sua forma, tem o seu jeito. Cria tudo ali, ó. Sem hora de comer, sem hora de tomar banho, sem hora de ir para a escola, sem nada. Vamos ver se eles
vão seguir. Salomão disse, tire a vara do teu filho, vai ver se ele vai. Se é preciso, a tua vara e o teu cajado me consola. Não é só o cajadinho, não. A vara. E a vara não é para espancar, a vara é para cutucar, alertar. Entende? Para isso os pastores usavam o cajado, que é a mesma vara. De um lado é o cajado e a ponta é a vara. Agora vamos observar isso. Deus nos falou, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Muita gente pensa que Deus fez Jesus, criou Jesus, e Jesus foi que fez todas as demais coisas. Primeiro, Deus não criou Deus. Deus simplesmente, de pensamento, ele foi ao Logos, que foi chamado Filho. Entende? Essa palavra expressada. Então, pelo Logos, que é chamado Filho, haja terra, haja céu, haja isso, haja aquilo. E no princípio era o Verbo, esse Logos era o Verbo, que é o próprio Deus. Entende? E ele, então, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo habitou entre nós, e vimos a sua beleza, quer dizer, como Deus se manifestou. Então, Jesus é a revelação do Deus invisível. Ele não é uma segunda pessoa, um segundo Deus. O Espírito Santo não é um terceiro Deus. Isso é paganismo. Trindade é invenção de Roma, da igreja romana, e os evangélicos doentes por isso. Por isso que da boca do falso profeta, tudo, saiu aquele espírito de rã. Por que rã? É um animal que só olha para trás, pula para frente, mas só olha para trás. Por isso as mulheres têm medo, né? Parece que ela não tem direção, na verdade, sai da frente. Ela olha para trás. Olha o que foi criado em Niceia, lá no concílio de Niceia. É o espírito de rã. Agora, Deus não é três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo são três ofícios de uma mesma pessoa. Eu sou pai porque tenho filhos. Eu sou filho, ainda tenho minha mãe, nasci, tive pai. Eu sou avô, mas não sou três. Eu sou um pastor, tenho igreja, não sou quatro. Eu sou motorista, não sou cinco. Tudo isto são títulos. Um rapaz, quando ele casa e gera filho, ele já é o quê? É pai. A moça gerou filho, ela é mãe, é um título. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são títulos de um mesmo Deus, não são pessoas. Olha bem, a Escritura nos diz em Mateus 1,18, quando o anjo disse, José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ora bem, se a mulher, vamos dizer, fica grávida do seu marido, seu João, quem é o pai da criança?
Não vai ser o Barnabé lá da esquina, não. É o João. Se Maria foi concebeu do Espírito Santo, quem é o Pai? É o Espírito Santo. Como vou chamar o Espírito Santo terceira pessoa, se é ele o próprio Pai? Jesus não teve dois pais, um Deus Pai e um Deus Espírito Santo. Acontece que o Espírito Santo e o Pai é o mesmo Espírito. Jesus é o corpo, é chamado filho, porque foi gerado, e o que é gerado é filho. Deus gerou aquele corpo ali. Maria só foi, como diz, a incubadora. O DNA de Jesus era o DNA de Deus. Ele não tinha sangue gentil e nem sangue judeu. Era o sangue de Deus que nos salvou. Porque sangue de ser humano não podia nos salvar. Então Deus se revelou. Jesus expressa a imagem desse Deus invisível. Você quer ver Deus? Você só vê Deus em Jesus. Mesmo lá na eternidade, do outro lado, você vai ver que, será que vai aparecer ali um velho diferente de Jesus? E ele diz, esse é o meu pai. Deus se revela em Cristo. Então veja, Deus nos falou pelo Filho. Então temos que ver o que disse Jesus. E nós temos o Novo Testamento, os Evangelhos e as cartas. Como disse Paulo, Efésios 2:20, que a igreja de Deus está fundamentada, olha o alicerce, naquilo que diz o Papa Francisco. Foi? Naquilo que diz a Igreja Assembleia. Naquilo que diz a Metodista, Batista. Não. A igreja está fundamentada sobre o ensino dos apóstolos e profetas de Cristo. Quer dizer, Deus, como no Velho Testamento, Deus falou através daqueles profetas, hoje nos tem falado pelo Filho. Através de quem? Dos seus instrumentos. Aleluias por isso. Através de seus pastores, seus missionários, através de seus dons, através de todos os meios, de seus profetas. O próprio Senhor Jesus, ele nos disse, em Mateus 23, ele disse, quando ele condenava aqueles religiosos, ele disse, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, deixa eu ver aqui, verso 34, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Quer dizer que nesse novo plano, através do Filho, Deus tem falado. Deus tem falado. Deus usou um Paulo a tal ponto que Paulo disse, Deus irá julgar o mundo pelo meu evangelho. Irmão Brana nunca disse isso. Pedro nunca disse isso. Mas aquele homem foi capacitado por Deus para escrever, falar, pregar, levar adiante a mensagem da cruz. E ele disse, Deus irá julgar o mundo através do meu evangelho. Por isso ele disse, se eu mesmo ou qualquer outro voltar ao anjo do céu e aparecer por aí,
com outro evangelho, quer dizer, descarte, não presta. Ele estava tão seguro disto, que ele até se desesperou em Coríntios 2:10. Ele diz: oxalá suportasse um pouco a minha loucura, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, para vos apresentar como uma virgem pura, sem mancha, sem mácula, a um esposo, a um noivo, a saber, Cristo. Mas temo, como a Eva foi enganada pela serpente, assim também vem acontecer o mesmo. Então Deus, ele se expressou através dos seus instrumentos. Lembra quando Pedro, ali na Porta Formosa, aquele paralítico estendeu a mão e disse: uma esmola, pelo amor de Deus. Pedro olhou para ele e disse assim: olha para nós, vê se nós, olha para... Aqui ainda tem uma carteira, mas não tem nada não, viu? Ele falou: vê se nós temos... Não temos nada, mas o que nós temos, isso te damos. O que é que você tem, Pedro? Ouro e prata? O Papa pode dizer: eu tenho ouro e prata, mas não dá de fazer levantar. Mas Pedro disse: em nome de Jesus, levanta e anda. E as pessoas ficaram olhando depois para Pedro, como se Pedro era o maciste, o homem que fazia acontecer. Pedro disse: varões judeus, por que olham para nós como se nós, pela nossa própria virtude ou santidade, fizéssemos andar a este que a vós vedes em perfeita saúde? Mas isto é a fé de Cristo nele, que deu a ele esta saúde que vocês observam. Quer dizer, por que olhar para nós como se a gente é alguma coisa? Quer dizer, Deus estava ali. Quando Jesus morreu, ele desceu ao inferno. Então, seu espírito ao céu, ele desceu até o inferno. E ali tomou as chaves do inferno e da morte. O diabo não tem nem a chave da casa dele. Foi vencido. Entende? Subiu, mas dali a 10 dias depois, olha o paralítico andando, olha eles falando línguas, os irmãos, olha o poder de Deus se manifestando. Jeová, Deus, havia descido para morar, para viver no seu corpo, que é a sua igreja. Aleluias. Aleluias por isso. Ali estava Deus. Esse é o grande plano de Deus, morar no seu povo, ter um corpo, manifestar através deste corpo. E Deus deu a este corpo, que é a sua igreja, ministérios, uns para profeta, apóstolo, evangelista, pastores, mestre. Deus tem enviado seus dons, seu Espírito, e assim nós podemos ver que durante todas as 7 eras da igreja, a era de Éfeso começou, Paulo foi o seu mensageiro, e quantos homens, mulheres Deus usou? Era Deus falando através deles? Perfeitamente. A nós nos tem falado pelo Filho. É o Espírito de Cristo na igreja. Lá vem Irineu, na segunda dispensação. Vem Columba. Vem Martim, vem Columba. Quando chegamos à quinta era, ali estava Deus usando Martinho Lutero como o principal,
o mensageiro para aquela era. Mas Deus estava falando através de Martim Lutero. Deus levantou Zwinglio, Deus levantou Calvino, Deus usou milhares ou milhões de pessoas. A Bíblia foi traduzida, foi colocada na mão do povo. Agora Deus podia se expressar, pela fé o justo viverá. É Deus falando, é Deus se manifestando. Ah, só no Velho Testamento? Não. Hoje Deus tem manifestado de uma maneira especial. Veja como Deus começou a trazer a restauração. A restauração, ela começou com Lutero. Agora é somente, como disse o profeta, tomado os cabos soltos, aquilo que eles não puderam ver, e Deus então tem ajuntado estas coisas. Porque a revelação é como o caminho de um justo, a aurora de um dia, vai brilhando, brilhando, até ser de um dia perfeito. Não é de golpe. Então Deus usou John Wesley. O que John Wesley pregou? Só justificação? Só John Wesley pregou justificação? Sim. Como segundo ponto. Porque a sua mensagem era santificação. Santificação. Na Inglaterra havia como que, acho que era 10 bares, um bar para cada 10 famílias ou 6 famílias. Foi fechando tudo. E as escrituras dizem a santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém. Então Lutero não parou somente em cima da justificação, da graça, não. Tem a santificação, segundo passo. Temos os dons. Irmão Brana veio corrigir os dons. Corrigir o quê, se não tem nada quase no nosso meio? Porque não tem dado valor aos dons. E quando começa qualquer manifestação de dons, já largam a Bíblia, vai da maneira do pentecostal. Porque o pentecostal, ele não interessa com o que diz a Bíblia. As pessoas religiosas não importam com o que diz a Bíblia. Se ele teve um arrepio, teve um choro, entende? Se emocionou, nem quer saber de que lado está a Bíblia. Se teve uma visão, mas o profeta veio e disse, a palavra é mais segura do que visão. É mais segura. Então veja, Deus usou os pentecostais. É Deus falando? Sim, irmãos. Deus não morreu nos dias da igreja primitiva, não. Deus não morreu quando Lutero morreu. Deus não morreu quando Calvino morreu. Wesley morreu quando os pais pentecostais morreram. Não. O Espírito de Deus vem caminhando nas pessoas que são membros do seu corpo. E nós podemos apontar com toda ousadia. Veja vocês, que hoje, que Deus nos tem falado hoje, em nossa era, pelo seu 7º mensageiro, o William Marion Branham. É isto, William Marion Branham. Deus tem cumprido a sua palavra, Malaquias 4. Malaquias 4, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos,
Este foi João Batista, convertendo o povo da lei para a graça que nasceu em Cristo. Mas o outro ministério, dos filhos aos pais, era o último mensageiro. Eu creio, junto com vocês, que Deus tem falado abertamente, claramente, e Deus tem sido tão bom, tão misericordioso, que Ele deixou impresso, não em inglês, traduzido em português. Aí está as mensagens. Deus tem cumprido. Mateus 17, 11. Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará. O que é restaurar? Trazer de volta o que existia. O que é que existia? Quem é os nossos pais da fé? Moisés? Não. Jeremias? Não. Pedro? Sim. Maria, nossa mãe? Sim. Madalena? Sim. Tiago? Filipe? Paulo, Pedro, João? Oi, irmãos. É os nossos pais, é a fé. É o que eles criam. E eles se baseavam pela palavra que veio direto da boca do Filho de Deus. E ali estava o Espírito de Deus manifestando em seus apóstolos. Por isso que eles se reuniam e determinavam, como em Atos capítulo 15, o que a igreja deveria fazer, e Deus carimbava aquilo. Aleluias por isso. Deus veio se manifestando. Eu creio, Apocalipse 10, 7. Mas na voz do sétimo anjo, que esses trovões falaram. Trovão é voz de Deus. Entende? Se eles trovejaram é porque essa voz falou alguma coisa. Mas na voz do sétimo anjo será revelado todos os mistérios. Será revelado os mistérios de Deus. Por isso eu não creio, irmãos, que ficou algum mistériozinho para trás, para aparecer por ali alguém com uma boina de mestre, procurando fazer discípula por si. Tudo que tinha que ser revelado, Deus revelou. Deus revelou. E qualquer homem, qualquer ministério que se levantar, mesmo algum ministério de profeta, ele terá que ouvir a voz de Deus para estes dias. Vocês estão entendendo? E a voz de Deus está aí. É a mensagem que Deus tem enviado. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Está aí, Santa Ceia, com pão asmo, com vinho, lava-pés. É Bíblia, é ordem. Deus se manifestando, a divindade se manifestando, não a segunda pessoa, mas o próprio Deus, manifestando na pessoa de seu Filho. A semente da serpente. Deus não está dentro de sistemas feitos por homens, manipulados por homens. Deus está em sua palavra. Deus tem nos falado. E o que nós ouvimos, Deus não irá cobrar dos luteranos, dos wesleyanos ou dos pentecostais, porque eles não tiveram isto.
Deus irá cobrar deles aquilo que Ele deu para eles. Mas aquilo que Deus deu para nós, nos tem falado, isto é o que Deus vai requerer. A quem mais é dado, mais é exigido. É o que Deus vai requerer. Esta é a voz de Deus. Agora, diz o profeta, que o padrão de Deus sempre foi este. Deus, ele se manifesta em cada era. A luz vem sobre o mensageiro. Deus levanta aquele homem. E então, essa luz, ela se espalha através de ministérios fiéis. Aleluia. Daí diz o profeta, se não me engano é Esmirna, página 332. Ele disse que se espalha através de ministérios fiéis, mas nem todos. Fala aquilo que diz o profeta. Acrescenta um pouco aqui, tira dali e acolá, e dali um pouco já não é mais a mensagem. O que é que você acha que é a mensagem? A mensagem é isso que Deus tem enviado. A mensagem não é ali um livro separado do mestre tal, fulano de tal, Beltrano, com sua nova interpretação. Não, isso não é mensagem não, com sua nova revelação. A mensagem, a luz do dia é isso aqui, irmão. E se alguém sai fora, ele já não prega mais a mensagem. Não interessa que diga, eu sou da mensagem. Que nada, rapaz, deixa de dizer mentira. Se fosse, você falaria o que o profeta fala. Não isoladamente, mas tomando o contexto. É isto. A mensagem é isto. Mas o irmão Brandt diz, acrescenta aqui, tira ali, dali um pouco, já não é mais a mensagem, e a luz vai apagando. Então não está longe da luz apagar em nossos dias. Não está longe. Isso quer dizer que o arrebatamento está mais perto. Porque a última era é a última era. E o profeta disse, Deus virá em tempo de grande confusão. Irmão Brandt diz duas coisas. Ou a lei vos porá fim, ou o diabo entrará entre vós e vos dispersará. Mensagem de desespero, Jesus virá em meio a grande confusão. Irmãos, temos uma promessa que aquele que começou a boa obra vai concluir. Não fui eu que comecei essa obra em mim, não fui eu que me elegi. Então não foste vós que me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Não foi você que se fez ovelha do pasto dele, foi ele que te fez ovelha. Então aquele que começou, ele vai concluir. Pode ficar tranquilo. Deus não te ama mais hoje do que do tempo que você era um ímpio, um pecador. Deus te ama da mesma forma. Então, irmãos, Deus tem nos falado. Vamos indo aqui para a conclusão. Agora, o que acontece se você não der ouvido, né, ao que Deus tem falado? Se você não der atenção às advertências, se você começa a brincar
com esta graça de Deus, este amor de Deus, este favor de Deus imerecido, mas manifestado para conosco? O que acontece se você começa a usar da graça para dar ocasião às suas lascívias? A sua incredulidade, a sua carnalidade? Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Ninguém venha se afastar. O irmão Brana disse que o púlpito é o trono de julgamento aqui. Agora, o que é que vocês têm ouvido? Vocês não têm ouvido Febrônio? Eu não tenho mensagem minha. Tudo que eu creio, tudo que eu vejo, eu aprendi. Foi com a voz de Deus para esses dias. Eu somente transmito a vocês. E tudo que eu quero, que Deus me conceda essa consciência tranquila de nunca vos ter mentido, alterado. Nada do que está aqui. Não é por causa das minhas fraquezas que eu vou ocultar partes da Bíblia, partes da verdade, porque me fere. Não. O laço vai aí, ele passa por aqui, ó, muitas vezes, e a coisa... E às vezes o pastor olha para certos irmãos e diz, ele é mais forte do que eu. Vocês olham para o pastor e pensam, e eu olho às vezes para tantos aqui e digo, é mais do que eu. Estamos todos no mesmo patamar, dependendo da mesma misericórdia, da mesma graça. Mas vocês têm ouvido por mais de 40 anos, os velhos aqui, a voz de Deus manifestada através do seu Filho Jesus, usando os seus instrumentos. Tudo que Paulo queria era, quando ele chegou diante da igreja de Éfeso, ele disse, quanto a mim, estou livre do vosso sangue, porque nunca vos deixei de anunciar todo, não quase todo, todo o conselho de Deus. Mas eu sei que após a minha partida, lobos devoradores entrarão entre vós. Olha a advertência, isso surgirá de entre vós mesmos. Homens que falarão palavras perversas para atrair discípulos após si. Eu não sei o que pode ser depois que eu for. Eu não sei o que pode acontecer. Mas uma coisa eu sei. Deus tem nos dado, Deus tem preparado um Daniel para seguir o meu ministério. É a continuação do meu ministério. E quem quiser estar nesse velho ministério, que pela graça até aqui tem sido fiel, siga. Aquele que Deus colocaram diante de vocês. Não precisa de eleição, coisa nenhuma, não. Não, não, não. Será a extensão do meu próprio ministério. E eu espero que nunca traga
novidades e banalidades ao povo. Mas é o velho evangelho, a velha mensagem, é o velho estilo. Pega minhas pregações antiguíssimas do ano 70, vê se tem diferença. Não, não tem. E não me canso de vos falar as mesmas coisas, como disse Paulo, porque isso é segurança para vós. É segurança. Não me canso. Este velho pastor, isso aí tá, quer dizer... Não. Somos a outra geração, Israel entrou na terra, mas sob a orientação dos velhos. Do velho Caleb, do velho Josué. De homens fiéis. Deus tem falado. Deus tem nos amado de tal maneira. Vocês não atribuam, desculpa eu entrar por esses lados, mas não atribua capacidade nenhuma a Febrônio, eu não tenho nada. Eu me espanto nesse sentido, mas a Bíblia diz que a nossa capacidade vem de Deus. Foi Deus que plantou, foi Deus que regou, foi Deus que deu crescimento, é Deus que vai cuidar até aquele dia. Convém-nos atentar com mais cuidado para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum não nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, que temos ouvido, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, começou por Jesus, pessoalmente, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. E aqui está, o apóstolo diz, que como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Há uma outra forma de ir no arrebatamento? Há outra forma de se salvar? Não, não e não. Não há. Esta é a voz de Deus. E Deus não tem dois caminhos, nem duas vozes. Deus tem uma voz que é a sua palavra. Amém? Irmãos, tome a mensagem em si. Tome a mensagem em si. Em nome de Jesus eu vos digo, fique com isto aqui, Mas tenha, como diz o irmão Brana, não seja uma pessoa que anda por aí vagando. Você tem que ter uma igreja onde você vai, aonde você ajuda a obra, onde você paga o dízimo, aonde ajuda a empurrar a causa do Senhor. A fé do rapto está nas mensagens, então eu fico só com a mensagem. Tem tantas aberrações. Tá bem, a Bíblia nos fala de pessoas que são como nuvens sem água, pessoas que pastoreiam a si próprios, nuvens que está reservada à escuridão. Senhor, eu me apresento, eu mesmo a Ti. Cada pastor, Deus tem dado, o que vindica um homem como pastor é o seu rebanho.
Se ele não tem um rebanho, ele pode ser um pregador, pode ser, mas ele não é pastor. Pode estar ajudando o ministério, mas se você encontrar um homem no campo e aquele homem vai com um cajado, eu sou pastor, a primeira coisa que você faz é olhar para trás dele para ver o rebanho, não é? Não é o seminário, eu sou porque eu tenho aqui o diploma. Não, não. Não é por aí. Irmão José Brana, ele é o pastor agora, lá do tabernáculo, lá da igreja dele. Ele é o pastor das suas ovelhas lá. Alguém disse, irmão Brana, devemos ficar só com as fitas, ficar em casa só ouvindo as fitas? Pergunta e resposta, vocês têm ali as últimas do profeta. Ele disse, não, você tem que ter a igreja onde você assista, onde você paga o seu dízimo. Eu não sou o único seixo no meio do mar, quer dizer, a única rocha. Seu pastor tem os dois dinheiros. E ele está ordenado por Deus a te levar até o rapto. É errado ficar em casa? Ouve as fitas, só fitas? Não. Ou será que Deus não tem por quem fala? Tem fiéis ministros que, como a caixa de som, amplia a voz. Vocês me ouvem aqui pelo microfone, mas tem a caixa de som que amplia. Entende? Deus tem os seus por onde Ele tem usado e ampliado essa mensagem e repercutido pelo mundo todo. Então, amados, vamos atentar com cuidado. Por isso a Bíblia nos diz isto. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não é que ela diz, se amanhã ouvirdes, ou se ontem vocês ouviram, sempre há um presente, sempre há um hoje. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Deus tem nos falado. Queridos irmãos, eu não posso dizer que eu não conheço, não tenho ouvido. Eu não posso dizer isso. Eu seria, e você também seria um mentiroso. Deus tem nos falado, Deus tem revelado a sua voz nesses dias. Isso é uma coisa que não há como fugir. O denominacional lá fora, ou a pessoa que não é cristã, ele pode dizer, eu não sabia. Mas você sabe. Você sabe como que você tem que andar diante de Deus. Você conhece suas obrigações com Deus. Você conhece seus direitos, mas conhece os seus deveres também. Não é só direito. Não, todo direito do outro lado tem os deveres. Então siga. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, meta a cara nas mensagens, na Bíblia. Escute a voz de Deus, não viva escutando essas vozes aí de fora. Você tem um cabeça, você tem um pastor, então escute o que Deus fala através do seu pastor. É isto aí. Esse negócio aí de ficar caçando mensagenzinha, coisinha ali. E hoje tem tantas vozes aí. Não, meu irmão. E aqui tem uma voz, é um cabeça, um pastor. Tem um banco e nele se assenta aquele que Deus tem colocado.
É isso, aqui não tem 2, 3, não. Que Deus vos abençoe. Que Deus os guarde. Se você ficar ouvindo aqui e acolá coisinhas, daqui um pouco você está mais enrolado do que bobina. Mais enrolado do que mosca em teia de aranha. Deus, como diz o irmão Brano, ele tem uma voz. Aleluias. E aqui está ela. E não temos o que temer. Eu gostaria de entrar dentro de vocês e gravasse isso lá. Não há o que temer, não há o que temer. Ó pequeno rebanho, o Pai agradou dar-vos o reino. Medo é a ausência da fé. Aquele que começou, ele termina. Deus não é aquele que começa e não termina, não. Somente deixa ele trabalhar em você. Seja uma massa, um barro na mão dele, que ele possa manusear, fazer de você um vaso de honra. Agora tem barro que fica lá no sol, seca, endurece. Vira uma pedra, um tijolo, não escuta mais ninguém, não ouve mais ninguém, não obedece mais nada. Não endureçais os vossos corações. Fiquemos de pé.